Bom dia, shalom, graça e paz. Este é o dia que o Senhor fez para você e tudo que Deus faz é bom. A luz do sol anuncia um novo e vivo caminho para crescer, gerar frutos e alegrar-se na presença de Deus. Na alegria ou na tristeza, sabemos que não estamos sozinhos neste universo. A presença de Deus e seus anjos estão conosco. A palavra nos relata momentos específicos de aparecimento dos anjos no nosso meio para nos socorrer de alguma forma, seja para enviar uma mensagem, para lutar pelo nosso bem-estar, nos entregar a uma missão a se cumprir, nos consolar diante de uma situação, nos dar um livramento. E hoje, será que os anjos ainda aparecem às pessoas? Eu sou o Bispo Cícero Renato e eu tenho uma palavra de Deus para edificar sua vida cristã. A palavra está aberta e o vento do Espírito foi soprado. No livro de Atos, no capítulo 12, versos 5 a 7, encontramos Pedro sendo maltratado pelo rei Herodes para agradar os judeus que perseguiam a igreja de Cristo. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo do Senhor, cheio de poder, acima dos cárceres humanos, teve pressa. Não entendemos exatamente o porquê da pressa, sendo que seu poder aparentemente o deixaria confortável diante da limitação dos homens. Mas sabemos que Deus tem todo o tempo determinado. O tempo de tirar Pedro da prisão precisaria ser rápido. Temos aqui uma combinação de ações favoráveis e desfavoráveis que nos indicam caminhos. Em um ambiente de ataque contra a vida dos que temiam o Senhor, temos a opressão dos impérios e crenças humanas no consentimento de anjos caídos, não pronunciados nesta passagem, mas presentes por definição de existência e revelação bíblica, como por exemplo de que o diabo está ao nosso derredor 24 horas procurando uma ocasião para nos atacar. Em um ambiente de defesa aos ataques sofridos, temos uma igreja orando incessantemente. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo acontecida, o tempo da graça instalada, a presença do Deus Espírito Santo na vida dos santos e os anjos do Senhor em defesa aos que temem a Deus. Tudo está ligado. Deus está no controle. E bom saber que o Senhor quem governa tudo e todos. Será que existe um anjo da guarda para cada pessoa? O que a Bíblia diz? A Bíblia nos ensina que a mente do homem está inclinada a fazer o errado. É da natureza caída do homem. E na natureza caída, o homem pensa errado. A palavra de Deus amplia nossa visão e entendemos que o reino de Deus é um só e tudo acontece em unidade. Consegue entender unidade vivendo em um mundo em que é cada um por si e Deus por todos? No reino de Deus é todos por todos. Um anjo para cada pessoa é muito mesquinho, é muito restrito. Em Apocalipse, o apóstolo João diz, no capítulo 5, verso 11, e olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, ou seja, incontáveis. Digo que não só um anjo que te guarda, você tem um reino que te guarda. É Deus que diz que tem seu nome gravado na palma de sua mão e que te chama pelo nome. E mesmo que sua mãe se esqueça de você, não é nem uma questão de amar ou cuidar somente, mas da mãe esquecer que deu à luz a uma criança.
o Senhor diz que Ele não se esquecerá de você. Temos que orar incessantemente, adorar a Deus e crer que o Senhor é o nosso socorro presente. E Deus dará ordens aos anjos para te proteger. As algemas que prendiam a Pedro caíram, e o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Pense nisso. O anjo cumpriu à risca o que veio fazer, não gerou relacionamento com Pedro. O texto deixa claro que foi tão rápido que quando Pedro entendeu o que estava acontecendo, não deu tempo nem de agradecer o livramento. Mas eles existem e podem aparecer para você, sim. Mas é bom lembrar, os anjos não modificam a palavra de Deus. Eles são cumpridores. Lembra? O reino de Deus é um. A humanidade, na mentalidade restrita, separa as pessoas em dois grupos, os que são da igreja e os que não são da igreja. Na verdade, todos nasceram de ventre de mulher e vêm de um lugar só. A maldade separou e continua separando os que não conhecem a unidade do reino de Deus. Jesus ensinou a orar a Deus no Pai Nosso, pedirmos que seja feito a tua vontade na terra, como é feita no céu. No céu não tem anjo particular. No céu não tem Bíblia particular. Não existe anjo moroni mudando o que foi feito por Cristo, por Deus Espírito Santo em Pentecostes, e os testemunhos de Pedro e de todos os que servem ao Senhor biblicamente. Se alguém disser que tem outra Bíblia, ou falou com um anjo e alguma coisa modificou, lança fora. Paulo, apóstolo de Cristo, alerta em 2ª carta a Coríntios: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. E ver anjo, cuidado, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que pensar então? Simples, saiba que o reino de Deus está todo em você, em tudo que você é, inclusive muitos anjos. Há muitos anjos contigo, mas eles agem se você adorar a Deus verdadeiramente. Quer ter experiências semelhantes à do apóstolo Pedro? Creia no que o apóstolo Pedro cria. Confesse Cristo como Senhor e Salvador de tua vida e viva como luz para este mundo. O mundo precisa de luz e você tem luz que o mundo precisa. Vamos anunciar o Evangelho com a certeza que somos mais do que vencedores, porque muito mais são os que estão conosco do que os que são contra nós. Deus é contigo e os anjos do Senhor receberam ordens para te proteger nesta terra. Aleluia. Quero orar por você. Vamos orar? Pai, entramos em tua presença em nome de Jesus Cristo. Te louvo, te adoro. Sei que o Senhor é digno de adoração. Só o Senhor é digno de adoração. Ensina-nos a te adorar como os anjos te adoram. Obrigado por esta unidade do teu reino. Clamo, Pai, para que a unidade do reino venha sobre a existência desta pessoa que ora comigo e que transborde sobre toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Seja você uma bênção, em nome de Jesus. Tenha um dia de vitórias, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima oração. Paz.